Hoje é muito especial porque eu tenho um time super incrível aqui, do qual eu também faço parte, e queria que eles viessem e conseguimos alinhar as agendas aqui. É, Este é o Link Convida, eu sou a Márcia Ditzel, uma mulher loira de cabelo cacheado bagunçado e atrás de mim se vê o fundo do Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Paraná, que é uma sala colorida com colunas vermelhas. Não aparece muito a minha roupa, mas acho que eu tô com uma pele, deve aparecer aqui, que está muito frio em Curitiba. Hoje batemos 1 grau negativo, sensação térmica de -5 e uma blusa preta e branca. E meus amigos estão por aí no Brasil inteiro, pelo Brasil inteiro. E hoje a gente tem esse privilégio, né, dessa conversa com os idealizadores do projeto Quem Vê Cara Não Vê Deficiência, e que é uma iniciativa super transformadora que tem por objetivo derrubar algumas barreiras e construir um serviço público que seja mais inclusivo. Porque ao longo desses estudos a gente descobriu algumas evidências importantes, né, que o pessoal vai falar hoje. E esse assunto tem tudo a ver, né, com a inovação social, que tem sido uma vertente, né, e uma preocupação cada vez maior dos laboratórios de inovação, do serviço público. E gostaria que vocês se preparassem, então, para essa conversa inspiradora sobre empatia, reconhecimento, né, também das muitas formas de diversidade, neurodiversidade, que enriquecem o nosso dia a dia. Então, para iniciar esse bate-papo, eu vou primeiro apresentar vocês aqui. Então, a líder do nosso grupo é a Flávia Pimenta Calmon, ela é gestora governamental. Atua lá na Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, no Mato Grosso. Ela é integrante do Sinova MT, embaixadora da rede NovaGov, no Mato Grosso, membro da rede Conexão e Inovação Pública e é vencedora do Prêmio Espírito Público. E junto com ela, a gente tem a Michele Sulamita, uma grande amiga, também está sempre conosco aí nos programas. É uma pessoa com deficiência invisível, servidora pública federal, integrante da Rede Conexão e Inovação Pública também, é frila do LaboraGov, apaixonada pela inovação no setor público, porque ela sabe que esse é o caminho para impactar a vida das pessoas. E ela trabalha lá no Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Norte. Aí temos o José Alberto, que é do Instituto Federal Baiano, é neurodivergente, e depois ele fala sobre a neurodivergência dele, é servidor público federal no Instituto Federal Baiano, integrante da Rede Conexão e Inovação Pública e colaborador também frila do LaboraGov. O Zé Alberto, ele acredita que inovar no setor público não é mais uma opção, mas um caminho necessário para gerar valor à sociedade. E a caçula do nosso grupo é a Ana Gabriela, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, também pessoa com deficiência invisível, servidora pública federal, né, lá na JF, integrante da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, da Comissão de Sustentabilidade e Qualidade de Vida no Trabalho, do Laboratório de Inovação, que é o InoviLab, mestrando em Ciência, Tecnologia e Inovação pela UFRN, é uma mãe rara, depois ela explica também, e apaixonada por soluções rápidas, baratas e criativas, especialmente para promover acessibilidade e inclusão. E eu tenho muito orgulho de participar desse time, entrei por ser, ajudar na parte da comunicação simples, e por ser mãe atípica também. Pessoal, boas-vindas e gostaria que vocês explicassem então sobre como começou esse projeto aí, porque tem despertado muita curiosidade, esse grupo está deslanchando aí, despertando muita atenção. Bom, gente, eu vou começar então falando sobre como começou. Primeiro eu vou me apresentar, sou a Michele Sulamita, sou uma mulher branca, cabelo preto, curto, tenho uma franjinha lisa aqui na frente, tenho os olhos pequenos, tenho o nariz e a boca grande, estou com uma camisa rosé, estou com fone de ouvido,
e um colar que eu acho que não aparece muito, mas é um colar rosa. Sou uma mulher alta, tenho 1,80 m. Meu fundo está meio desfocado, para vocês não verem a bagunça do meu escritório. Eu amo esse projeto, gente. Começou. Assim, eu trago primeiramente, muito agradecimento à Rede Conexão Inovação Pública, porque através da rede já conhecia a Flávia, né? Sabia que ela era ganhadora do Prêmio Espírito Público. E o ano passado, no Convergência em São Luís, a gente se conheceu pessoalmente e começamos a ter trocas, né? Eu tinha há pouco tempo que tinha sido diagnosticada, recebido meu diagnóstico do TDAH, mas eu também já lidava com uma deficiência física invisível em razão de uma lesão causada por causa de uma ressecção de um tumor na coluna lombosacra. E a gente começou a trocar as nossas dores, as nossas experiências, e aí a gente saiu do Convergência pensando, vamos transformar a nossa dor numa oficina para a Semana de Inovação da ENAP? E o ano passado, então, na Semana de Inovação, a gente fez a oficina Quem Vê Cara Não Vê Deficiência, e foi, assim, surpreendente. Uma hora antes, a gente vê fila de pessoas, as pessoas depois que não puderam entrar, pediram para a gente fazer novamente, a gente fez uma live até pelo YouTube da Rede Conexão, e nós começamos a receber tantas mensagens no WhatsApp, no direct do Instagram, que a nossa intenção, quando a gente saiu lá do Convergência de São Luís, que era transformar a dor numa oficina, a nossa intenção era impactar pessoas, a gente não imaginava que iria impactar tantas pessoas. E começamos a estudar bastante a respeito, e aí a gente passou a entender o porquê que as pessoas acabam sendo impactadas por um tema super relevante, um tema necessário, né? É necessário, a gente fala de inovação, mas é importante ter essa inovação social. E junto ao time, né? O time começou eu e a Flávia, veio o Alberto e a nossa caçula Gabi, e agora eu passo para o Alberto falar um pouquinho, depois o Alberto vai passar para a Gabi e a Flávia depois da continuidade. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Fico muito feliz de terem tantas pessoas dispostas a ouvirem e aprenderem, e saibam que cada um de vocês, após essa live, vocês serão agentes de transformação. Nós não queremos sensibilizar só as pessoas, a gente quer formar as pessoas. Então é um prazer ter todos vocês aqui. Agradeço de coração e passo para o Alberto. Obrigada, amigo. As palavras têm poder e acreditem, né, no que a Michelle fala, né? É, fazendo minha autodescrição, eu sou José Alberto, servidor do IF Baiano, sou homem, tenho 1,78 m, magro, cabelos pretos, estou usando fone de ouvido e ao fundo, o papel de parede, está a foto, né, da nossa marca, que é Quem Vê Cara Não Vê Deficiência, Conhecendo o Invisível. Tem a foto do girassol, que é o símbolo da neurodivergência. E eu falo que as palavras têm poder na fala da Michelle, porque é a primeira vez que eu falo isso para o grupo, porque era 30 de setembro, 30 de outubro de 2024, Semana da Inovação. Eu sempre já fazia um processo de terapia há 2 anos, já sabia, né? Porque não é de um dia para a noite que a gente acorda TDAH, né? A gente é TDAH, a gente vai rememorar lá na nossa infância. A gente não começa um diagnóstico de TDAH se não tiver o aspecto genético. Então, eu já tinha, né, 2 irmãs e meu pai, né? TDAH, e aí, por ser gestor, eu ficava escondendo e assim, tem uma coisa na terapia a gente nunca esconde. E aí nunca era o momento da gente conversar sobre isso. Mas uma psicóloga, né, muito, vamos dizer, muito ética, muito responsável. Então é hoje que você vai falar. Então eu tive coragem de falar pela primeira vez a partir de 30 de outubro, porque tendo mulheres potentes, né, como olha, a Flávia, e principalmente no olhar de forma capacitista, né? Então tinha que ser através de mulheres, né, para poder assim eu vou falar sobre isso. E aí fui buscar o diagnóstico, né? Então, conversei com o doutor Felipe, que foi meu primeiro psiquiatra, hoje o doutor Rogério me acompanha,
E aí, entender o que passa na cabeça do TDAH, de um cérebro que não desliga, que é 24 horas ali funcionando, que se alguém entra na cabecinha ali, tira uma ideia, né, espetacular, mas que também não só o remédio, não é o nosso papel chegar aqui e assim, olha, toma esse remédio, faz aquilo, não. Né? O remédio, o psicoestimulante é uma etapa do TDAH, e aí a gente vai falar sobre a neurodivergência, né? A Flávia vai falar muito bem sobre o autismo. E aí eu vou passar a palavra agora para a Gabi, né, a nossa nova integrante, e seja muito bem-vinda ao time, Gabi. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Gabi, Ana Gabriela, mas nem eu lembro que sou Ana Gabriela. Eu só sou Gabi. E vim integrar o time, né, no último Convergência, agora em 2025, a convite desse time de peso que eu já admirava, assim, de longas datas. Michelle, minha amiga pessoal, me apresentou a Flávia o ano passado, na Semana de Inovação, e eu fui falar sobre um projeto que eu comecei aqui na Justiça Federal, com a construção de painéis sensoriais para a gente conseguir integrar crianças neurodivergentes no ambiente de perícia das nossas salas. Então, com esse projeto na ENAP e conhecendo Flavinha, eu disse, eu tenho uma vontade, que esse projeto se replique. Eu não vou conseguir arrastar ele só, eu queria muito que outras, meu propósito aqui na ENAP é divulgar, é difundir conhecimento e propósito e fazer com que isso se espalhe para outros lugares. E aí a gente se conectou, né? Assim, nossa proposta é sempre essa, a gente quer plantar sementes. E é isso que o time vem fazendo, e como propósito de vida. Eu sou uma mulher, me audiodescrevendo, eu sou uma mulher morena, de cabelos longos, com luzes, uso óculos e tenho uma deficiência oculta visual. Essa minha deficiência oculta me coloca nesse lugar de fala, quem vê cara não vê deficiência, e conhecendo além do invisível, né? Assim, eu me coloco nesse lugar de fala porque por muitas vezes eu ainda me vejo me escondendo atrás da minha deficiência, com medo de capacitismo, de não ter credibilidade, e a gente precisa desconstruir isso. Então, esse time é um time espetacular. Eu fui mãe de Luísa em 2021, tem hoje 4 anos de idade, e Luísa é uma criança com a síndrome genética rara, e aí eu me coloquei mais ainda nesse lugar de fala, dessa vez com a neurodivergência mesmo, com um síndrome que tem comprometimento global no desenvolvimento neuropsicomotor, então eu tive a oportunidade de estudar bem mais e de me apropriar no assunto e de realmente me reconhecer nesse mundo como semente multiplicadora, e é isso que a gente quer aqui junta no time, vai ser uma palestra incrível, o time é realmente renomadíssimo, são pessoas que eu admiro muito e sou muito grata e feliz por poder fazer parte junto com vocês. Com você, Flavinha, nossa musa maravilhosa. Com você, Flavinha. Obrigada, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por destinar um espacinho do tempo de vocês para ouvir aqui a gente bater um papo sobre deficiências ocultas e sobre autismo. Já respondendo a Patrícia, que disse no chat que ela tem síndrome de Turner, é deficiente auditiva e tem TDAH. Patrícia, seja muito bem-vinda. Bem-vinda ao time das pessoas com deficiências ocultas. Vamos falar sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores e mostrar a nossa potência, né, Patrícia? O Alberto não sabia disso, que dia 30 de outubro de 2024 tinha sido a primeira vez que ele tinha dito, né, que ele era TDAH, que ele tem TDAH. Fico muito feliz pela confidência e pelo prestígio, né, na confidencialidade. Gente, eu sou uma mulher, sou magra, eu tenho a pele morena clara, meu cabelo é preto e ele tá preso num coque, tenho um rosto fino, minha testa é grande, até ilumina aqui com a claridade, fica até maior desse jeito de coque, mais galera que tinha para hoje. Meu olho é pequeno, meu nariz é grande, minha boca é grande, meus dentes são grandes, meu sorriso é grande também. Hoje eu visto uma blusa branca e ela é tomara que caia, não sei se fala assim, e atrás de mim tem um fundo bagunçado que é o meu escritório aqui de casa. Hoje venho aqui junto com o meu time de coração, o time que tem aí, no meu ponto de vista, a liderança da Michelle Sulamita, mas na verdade que todos somos iguais e todos falamos os nossos problemas e choramos nossas pitangas e nos abraçamos e nos conciliamos de forma igual, tá?
Vou começar aqui a apresentação para vocês, compartilhando. Dá para ver? Tá ok? Deu. Ok. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre o poder da diferença, autismo, inovação e eficiência. A gente tem uma outra fala potente na oficina Quem Vê Cara Não Vê Deficiência, que foi o nascimento de tudo. E a gente expõe bastante das dores e das dificuldades. Essa daqui eu reformulei uma pegada um pouco diferente. Eu reformulei para convencer todo mundo que está ouvindo a gente a procurar um colega autista para ter na equipe e mostrar por que é que vale a pena. Vamos lá. Eu sou Flávia, desculpa, passei demais. Flávia Pimenta de Medeiros Calmon, eu sou autista, eu tenho TDAH, eu tenho também diagnóstico de superdotação, altas habilidades. Sou uma mãe atípica, meu filho Lucas, ele tem 5, quase 6 anos de idade, ele também tem o mesmo diagnóstico que eu. É autista, TDAH e tem superdotação. Dia a dia de uma mãe atípica é muito difícil e deve ser difícil ser colega de trabalho de uma mãe atípica também, porque a gente precisa levar nossos filhos para terapia que acontecem de forma concorrente com o trabalho normalmente. Gabi passa por isso também, Márcia, não sei se passou. Mas, mesmo assim, vocês vão sair daqui convencidos a ter uma mãe atípica no time de vocês também. Sou gestora governamental do Estado de Mato Grosso, eu sou membro do Sinova, que é o Sistema de Inovação do Estado de Mato Grosso, membro da Rede Conexão Inovação Pública, responsável pelo encontro, pela conexão, pela convergência do time, e do Linguagem Simples Lab, que tem aqui a Josiane, a líder do projeto, assistindo a gente. Obrigado pelo prestígio. Sou frila do Laboragov, embaixadora da rede Nova Gov da ENAP e vencedora do Prêmio Espírito Público. Explicando um pouquinho para vocês os conceitos básicos sobre a neurodiversidade. Esse círculo que vocês estão vendo representa a população global. Esses quadradinhos cinza representam as pessoas neurotípicas, ou seja, que têm um funcionamento cerebral considerado dentro do padrão, do que a sociedade estabeleceu como padrão. As figurinhas coloridas são as pessoas neuroatípicas, que a sociedade considera que o funcionamento neurocerebral foge daquele padrão que a sociedade mesmo estabeleceu. Essas pessoas neuroatípicas, elas formam um subgrupo dentro da neurodiversidade, que é o subgrupo da neurodivergência. E exemplos, o autista, as pessoas que têm TDAH, como Michele disse, Alberto também, as pessoas disléxicas, têm descalculia, que têm Tourette, superdotação, altas habilidades também. E é muito importante vocês entenderem que essas condições não se caracterizam como doença. Elas são apenas formas diferentes do cérebro funcionar. E agora, eu tomei um cuidado, gente. Esse recorte da população mundial aqui que eu pus, ele está dentro do que a academia considera que é a porcentagem de neuroatípicos dentro da população global. É de 15 a 20% da população. Então, somos muito neurodivergentes por aqui, no mundo e no serviço público também, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Entrando no tema autismo ou transtorno do espectro autista, é importante começar dizendo que é uma deficiência, tá? Tem uma lei federal que fala que autismo é deficiência para todos os efeitos legais. E por que que é importante dizer isso? Porque tem gente que fala que autismo não é deficiência. Tem perito que atende servidores públicos, que é o nosso tema, né? Autistas, e daí declaram no laudo que a pessoa, apesar de autista, não é deficiente. Gente, deficiência é deficiência. Autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais. E o que caracteriza o autismo? Dificuldades persistentes em interação, em iniciar interações sociais, manter essas relações, estabelecer uma comunicação social recíproca de comunicação e interação social. Depois eu corrijo, tem um errinho ali. No meu caso,
e esclarecendo desde o começo, a gente diz transtorno do espectro autista, porque é um espectro, cada autista é diferente um do outro, não tem ninguém igual. Então, se por acaso eu cair no erro de, nessa apresentação, dizer assim, porque os autistas não gostam de cheiros fortes, vocês já corrijam na mente de vocês, a Flávia está errando. Alguns, tá? Alguns autistas não gostam de cheiros fortes. Não é uma coisa que incomoda todo mundo, porque não tem um jeito único de ser autista, cada um do seu jeitinho. O meu jeitinho, a minha dificuldade persistente, por exemplo, na comunicação social. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande, o pessoal do time já deve ter percebido. Quando a gente está em grupo, eu nunca sei quando é minha hora de falar. Então, ou eu fico feito besta de mão levantada, ou eu fico interrompendo as pessoas. Isso é muito ruim. E é uma coisa que eu tento praticar, que me incomoda, mas assim, eu ainda tenho muita dificuldade com isso. Impacto negativo na vida da pessoa, exigindo apoio em diferentes níveis, dividindo isso em dois. O impacto significativo e negativo, a gente pode observar quando a gente está fazendo o diagnóstico. A minha psicóloga, ela dizia assim, se não tem efeito negativo, não é um autista, a pessoa não é autista. Então, tem que ter aquele conjunto de características e tem que ter um impacto negativo na vida da pessoa, porque senão ela só vai ter traços de pessoa autista, mas não vai ser caracterizada como autista, não vai ter o diagnóstico de autismo. Exigindo apoio em diferentes níveis. O autista, ele precisa de suporte. Inclusive, essa é a forma de se classificar o nível do autismo. Antigamente, se falava nível grave, moderado e leve, o que hoje não existe mais, porque todo autismo é grave, tá? É assim considerado, não tem autismo leve também, porque tudo gera prejuízo na vida da pessoa. E exige apoio. O nível de suporte se diz nível de suporte 1, nível de suporte 2 ou nível de suporte 3, para aquelas pessoas que precisam de mais apoio. Aí, rapidinho, só para voltar para essa questão de grave, moderado e leve, que às vezes a pessoa pensa, não, nível de suporte 1 não é grave. Nível de suporte 1 é leve, não tem como comparar uma coisa com a outra. Gente, eu descobri esses dias que os autistas que são nível de suporte 1, ou seja, que tem assim um prejuízo, mas que conseguem ser funcionais, né? Chegam à vida adulta, conseguem trabalho, se casar. No meu caso, eu sou casada, né? Tenho meu serviço público e tenho meu filho e tudo mais. Gente, essas pessoas, nível de suporte 1, esses autistas nível de suporte 1, eles têm 9 vezes mais chance de cometer suicídio do que uma pessoa típica. Isso, para mim, é muito grave. Isso, para mim, significa que não tem nada de leve. Então, assim, por favor, quando vocês forem falar de classificação, procurem não usar essa terminologia, tá? De grave, moderado e leve. Porque autismo nível de suporte 1 também é grave. Isso é apresentação. I can hear. It's okay. Vou Ok. mutar aqui, com licença. Mutei. Acho que ela não estava falando com a gente. Inícios dos sinais. Durante o período de desenvolvimento, geralmente na primeira infância, mesmo que o diagnóstico ocorra apenas mais tarde. Gente, isso daqui eu peguei lá da OMS, que está dentro do CID-11, transtorno do espectro do autismo. Mas muita coisa se tem estudado, ainda está sendo descoberta sobre o autismo, inclusive sobre as causas do autismo. O autismo, ele tem causa genética, causa hereditária, mas preponderantemente a causa é ambiental. Eu não coloquei nesse rol de fontes que tem aqui embaixo, mas depois eu posso até disponibilizar para vocês, se vocês tiverem interesse. Estudos de Stanford recente diz que até 62% das causas do autismo são de fatores ambientais. Então, por enquanto, a OMS diz que o início dos sinais é durante o período de desenvolvimento, geralmente na primeira infância, mesmo que o diagnóstico ocorra mais tarde, tá? Eu coloquei isso porque eu não sou especialista no tema, não sou médica e tudo mais, e preferi me ater a esse conceito da OMS. Mas já informo que pode ser provavelmente que mude no futuro. Prejuízo no funcionamento pessoal, familiar, social, educacional ou ocupacional. No meu caso, eu descobri meu diagnóstico de autismo ano passado, aos 38 anos de idade. Para mim, eu não tinha prejuízo no meu funcionamento, não.
Para minha mãe, que foi entrevistada, ela fez a parte do heterorrelato do meu diagnóstico, também eu não era autista, não. Meu marido também não era autista. A gente que está no dia a dia, a gente não vê os prejuízos no funcionamento. Depois que a gente é ensinado, fazendo terapia com um bom terapeuta, como o Alberto bem destacou a importância, a gente aprende a se observar melhor e a perceber que é uma falha você ficar incomodando e interrompendo o colega durante uma reunião de grupo. Que você tem que saber que deveria ser automático você saber o momento de se colocar durante a conversa em grupo. E que não é todo mundo assim. E esse, geralmente, a gente pensa que é todo mundo assim, que todo mundo funciona igual, mas não é. A gente aprende as nossas disfunções e como superá-las. Essa parte de conversa em grupo eu tô evoluindo ainda. Comportamento, interesses ou atividades restritos, repetitivos e inflexíveis. Esse daqui, todos esses conceitos trouxe lá do CID, né, da OMS. Eu acho que é muito característico a rigidez cognitiva, né? Ou no meu caso, você é uma pessoa meio teimosa, né? Meio dificinha, né? Eu já escutei essas coisas no ambiente de trabalho. Sim, agora eu sei por quê. Meu cérebro é assim mesmo, gente. É meio difícil, assim, ser assim, mas é difícil também para a equipe, eu entendo, mas fazer o quê? É assim. Gente, esse ano, acho que há uns 2 meses, o IBGE divulgou a porcentagem da população brasileira que é autista. 1,2% da população brasileira é autista. Eles trazem no próprio documento a possibilidade de não retratar a porcentagem correta por subnotificação. E muitas vezes as pessoas passam a vida sem um diagnóstico, né? O que seria o meu caso. Aqui embaixo eu mostro para vocês todas as fontes que eu utilizei para embasar esse conteúdo e já aviso que no final dessa apresentação eu vou disponibilizar para todo mundo esse conteúdo, tá? Esses slides. Vou deixar com a Márcia também, se alguém pedir para ela depois. Gente, tem servidor público autista no Brasil, hein? Ainda bem que tem, sabe por quê? Que a gente consegue trabalhar e ser, inclusive, reconhecido por isso. E a gente, como assim, no meu caso, que eu não escondo a minha condição, a gente tem juiz que também não esconde a condição deles, né? A gente tem delegado que também não esconde, a gente tem professores que também não escondem. A Jaqueline Andréa Furtado de Souza, professora de Aracaju, esse ano ela vai receber, ou ela já recebeu, um prêmio nacional de excelência. Ela é professora lá em Aracaju e ela é autista. Pensa, que legal. Um prêmio que é prêmio de excelência para todos os servidores públicos do Brasil, vai para a Jaqueline. E aqui eu coloquei a Ana Célia, que é professora em Palmas, o juiz Alexandre Moraes, que não é o Alexandre Moraes que a gente está acostumado, é Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de Santa Catarina, o Vanderlei Porto, que é professor em Vitória, a Larissa Camargo, juíza do TJRO, que faz um trabalho muito forte na conscientização do autismo, o Gildson de Castro Vidal Júnior, que é uma pessoa com quem a gente trabalha junto no grupo de pesquisas que a gente integra do pessoal da UFRN, ele é mestrando e ele é o único oficial da Marinha que é autista. Ou não, né? Provavelmente não, né? Mas é o único que divulgou o seu diagnóstico. É o único que a Marinha recebeu lá mantém nos seus registros funcionais, o único autista oficial da Marinha é o Gilson. Aderlan Ângelo Camargo é delegado de Santa Catarina. Ele fala muito sobre a dificuldade dele de chegar no posto onde ele está de delegado. E a Lorena Souza, que é especialista em assistência social lá do DF, que também é uma ativista. E agora vem a minha história no serviço público. Eu juntei aqui muitas fotos de momentos felizes, de reconhecimentos, de oportunidades, de valorização, mas não é fácil. Não é fácil. Quando eu recebi o meu diagnóstico no ano passado, eu já estava há uns 2 meses afastada por licença psiquiátrica.
E eu estava muito mal no serviço, querendo mudar de setor, porque eu tinha acontecido uma situação e a minha rigidez cognitiva não me permitia continuar fazendo a função que eu deveria fazer, nem trabalhando com a equipe que eu estava trabalhando. Só que daí, para melhorar, como o meu hiperfoco é o trabalho, é o que me faz feliz, o trabalho, e para melhorar durante esses 2 meses, a minha psicóloga falou: olha, você vai ter que trabalhar um pouquinho, porque está faltando isso, você fica triste se você não trabalha. E eu fui trabalhando nas redes, por exemplo, na rede Conexão e Inovação Pública, por exemplo, servindo de freela para o Laboragov. E meu chefe viu. Daí ele me chamou para conversar num lugar neutro. Ele falou: vamos conversar fora daqui da secretaria? Eu falei: vamos. E fui. Fui arrumadinha, fui maquiada, fui com uma sandalinha de salto. E ele falou: ô Flávia, você tá doente, você tá afastada por licença psiquiátrica há mais de mês e você tá bem. Eu falei: eu não tô bem. Aí ele falou: mas você tá bem? Eu falei: eu não tô bem. Ele falou: mas você tá trabalhando nas redes, eu tô vendo, o que que tá acontecendo? Aí eu peguei e falei: olha, eu também não entendo. Não entendo, eu trabalho muito bem, eu gosto muito de trabalhar, você sabe disso, mas eu não consigo mais trabalhar na equipe. Quando eu voltar da licença, eu vou querer mudar de setor, não quero mais ter essa chefia, e ele é meu chefe, né? Mas assim, é o meu jeito direto de falar, tá, pessoal? Vocês talvez, se a gente conversar mais, pode ser até que eu magoe alguém de vocês. Por favor, não me leve a mal. Eu tô sendo só literal. E é por causa do autismo que meu cérebro não funciona direito, não escolhe as palavras corretas, tá? Não quero mais essa chefia e comecei a reclamar. Ele falou: não, para. Lá na superintendência tem um monte de outras áreas que você pode trabalhar. Quando você voltar, você pode escolher o que você quiser, mas continua aqui. Não fala para ninguém que você quer mudar de setor. Você já falou para alguém? Já pediu lugar para trabalhar? Eu falei: ainda não. Então, calma, não pede, que a gente vai resolver. Falei: tá. Aí eu me senti à vontade. Falei: olha, porque assim, nós estamos investigando autismo. Falou: autismo? Mas o que que é autismo? Falei: não sei. Mas por que que você seria autista? Não sei, mas nós estamos investigando. A minha irmã fez a investigação e eu que fui fazer o heterorrelato dela. Eu percebi que não tinha nada a ver com ela aquilo ali, achei que parecia comigo, e a minha psicóloga falou: faz sentido, vamos testar. E a gente está testando. Aí tá, terminamos a fase de testes, eu ainda de licença, e quando eu voltei, já me apresentei para o mesmo chefe e falei: olha, saiu o diagnóstico, sou autista mesmo. Ele falou: mas e aí, o que que é isso? Eu falei: ainda não sei, mas eu vou descobrir e daí eu te falo. E ele com muitas dúvidas, querendo saber mais. E ele falou: tá, então agora vamos ver com o que é que você quer trabalhar. E abriu lá a tela do computador dele e foi me mostrando todas as atividades que estavam sendo feitas pela superintendência, que ele é chefe, né? E eu sou vinculada a ele, ao superintendente. E ele deixou eu escolher mesmo alguma coisa dali. Aí ele pegou e falou assim: Flávia, fala uma coisa para sua psicóloga, para sua psiquiatra. Você trabalha mais do que 8 pessoas. Só que de repente você fica mal e você cai e sai de licença. Falei: tá bom, vou falar isso com elas, pode deixar. E daí eu descobri que é realmente a sobrecarga. Como trabalha meu hiperfoco, eu fico demais trabalhando, puxando trabalho. Chega uma hora que eu pifo, que eu não dou conta. Então, gente, esse daqui é o aspecto do Instagram, do LinkedIn, da rede social, mas por trás disso tem muita dor, muito sofrimento, que eu contei quase nada do que eu já passei, tá? Mas só para vocês entenderem que não é fácil. Não é fácil ser chefe de pessoal autista também. Aí vem a pergunta: quantos servidores autistas públicos atuam no serviço público brasileiro? Alguém sabe? Gente, ninguém sabe. Sabe por quê? Porque não tem nenhum levantamento oficial sobre isso. Mas vocês querem saber de uma coisa? Isso também é evidência. Porque mostra uma parcela significativa de servidores públicos que são invisibilizados. Autismo é deficiência. E os autistas, além de muitas vezes não saberem que são autistas, a maioria das vezes elas sentem um ambiente de trabalho tão hostil que elas preferem nem revelar o diagnóstico no ambiente de trabalho. E, além disso, os que revelam, o serviço público não quer saber de estabelecer uma estatística, por exemplo, de fazer uma política pública voltada para autistas. Deus me livre e guarde. Não fazem isso. E o que o serviço público precisa entender sobre autismo? Que o problema não é o autismo, que o problema são as barreiras. E dois, que o autismo pode ser uma força de trabalho estratégica. Aqui eu fiz essa tabelinha com tipos de barreira e exemplos no serviço público. Por exemplo,
Tipos de barreiras ambientais: ruído constante, iluminação forte, cheiros agressivos. Alguns autistas, como eu, não suportam aquele bom ar. Ou então, produtos de limpeza com cheiro muito forte, tipo floral. Isso, para mim, no ambiente de trabalho é muito ruim, muito ruim. Comunicação. Exemplos no serviço público de barreira para autistas, tá? Instruções vagas, uso de metáforas e falta de um roteiro escrito. Gente, se você tiver um autista na família, não, perdão, no trabalho, se você for chefe, escreve o que que você quer para a pessoa, né? Pode você mesmo, antes ou depois ou durante a reunião, pedir para essa pessoa escrever, então, né? Mas que fique o registro por escrito para facilitar o posterior trabalho dela. Relacionais, com interrupções constantes, com pressão social, com exigência de ser sociável. Gente, tem muitas mulheres. Eu participo de uns grupos de WhatsApp que tem servidores públicos. Tem muitas mulheres que atendem o público que recebem a seguinte queixa, geralmente de homens: você deveria sorrir mais. E elas falam assim, gente, eu não estou feliz, para que que eu tenho que ficar sorrindo? Mas eu acho que é uma exigência meio que cultural que a mulher precisa atender bem sorrindo, né? Mesmo se ela não estiver bem, ela que mascare, que esconde o sofrimento, a tristeza e que sorria para atender bem, né? Barreiras sensoriais, como estímulos simultâneos, toques não consentidos, sobrecarga audiovisual e gestão e procedimentos, com avaliação baseadas na presença e na fala, metas incompatíveis e rigidez de horário. Aqui embaixo estão as fundamentações. Gente, vocês estão escutando esse ruído do fundo? Essa voz paralela ou não? Não, às vezes são uma batida assim, como de martelo, talvez, não Então sei se tá, é porque tá tendo reforma no meu prédio, eles estão exatamente aqui na minha sacada fazendo essas coisas pro lado de fora, do 12º andar, pensa. Mas tá tá bem bom. pertinho. Continua. Então, aqui são soluções possíveis para derrubar cada tipo de barreira. Por exemplo, ambiental, fone de anti-ruído, luz indireta, cheiros neutros, possibilidades de pausas sensoriais. Pode ser cronometrada, inclusive. Comunicação, instruções claras por escrito, roteiros visuais, antecipação de reunião, uso de linguagem direta, que a gente não entende muito bem entre linhas. A gente, eu digo, alguns autistas, não todos os autistas. Barreiras relacionais, validação do silêncio, respeito ao tempo de resposta, escuta sem interrupções. Tipos de barreiras sensoriais, permite o uso de óculos escuros, objetos de autorregulação, acesso a espaços neutros. Eu comprei um objeto de autorregulação para o meu filho esse final de semana. Adivinha quem está usando? Ele não gostou, mas eu estou usando bastante. E eu tô trabalhando bem com ele, está me ajudando bastante. Simples, gente, é baratinho. Isso aqui custou R$ 5 na loja de brinquedo. Gestão e procedimentos, focos nos resultados entregues e não na presença constante, metas claras, planos individuais de apoio. E aqui embaixo, as fontes de onde eu tirei essas referências. E, gente, isso aqui é muito simples. Eu acho que se imprimir numa folha A4, essa e o slide anterior, colar na parede, se puder colar, ou deixar no lugar fixo da repartição pública, só para as pessoas saberem que isso é real. Se tiver algum corajoso, um autista corajoso, que tenha se identificado para a equipe, eu sou autista, o colega vai ficar assim todo cheio de dedos, inseguro da forma como tratar, pisando em ovos, geralmente é assim. E deixa isso lá fixo, visível, para todo mundo ver, vai ajudar bastante o autista. E tá. E por que que é importante? Por que que vale a pena derrubar as barreiras? Porque o autismo pode ser uma força de trabalho estratégica. Gente, não sei o que estou falando isso não. É Harvard, gente. E vários outros institutos de pesquisa científica e acadêmica. Os autistas, eles têm habilidades cognitivas diferenciadas, eles têm alto desempenho em áreas críticas, como solução de problemas complexos, e eles têm qualidades pessoais valiosas, como ética, dedicação, sinceridade e visão singular do mundo. Eu gostei muito de um artigo em específico que fala das forças e habilidades das pessoas autistas no serviço público. Tem esse mapa mental aqui que criaram, ele está em inglês porque foi erro meu, deveria ter traduzido, mas eu deixei aqui de qualquer forma o que ele reproduz, tá? Eles dividiram em 4 eixos
essas vantagens e forças. E esses 4 eixos são vantagens cognitivas, eficiência no trabalho, qualidades pessoais e perspectiva única. Eu não vou ler todos esses itens para vocês, porque vocês vão ter acesso à apresentação e aqui embaixo está o link da fonte, tá? Então, gente, o problema não é o autismo. É a estrutura que não reconhece como os autistas funcionam e por isso desperdiça talento, reduz eficiências e alimenta ciclos de adoecimento. No meu caso, depois que eu recebi o diagnóstico e que meu chefe, graças a Deus, derruba todas as barreiras existentes no serviço por mim e para mim, eu nunca mais fiquei doente. Eu nunca mais precisei me afastar. Pensa. Olha só, e não é, e não, sim, não custou nada para o serviço público. Não vou nem falar, não foi barato. Sim, não estão gastando nada comigo, além do que já me pagavam antes de salário. Tá, e aí eu vou mostrar para vocês um pouco de boas práticas pelo mundo. Muita gente está fazendo muita coisa bacana pelo mundo. Eu resolvi selecionar só 2 coisas para mostrar para vocês, tá? Uma veio lá da Universidade da Austrália. Eles criaram essa cartilha e outras cartilhas complementares a essa para falar sobre as barreiras e derrubar as barreiras no ambiente de trabalho. E essa daqui fiz o esforço. Vocês estão visualizando bem? Para mim não está carregando tudo direitinho. Ah, beleza. Mas esse aqui eu traduzi, tá? Tá na apresentação traduzida, e tem o link lá da fonte no slide anterior. Eles mostram aqui a respeito dos cheiros, pergunte sobre sensibilidades de odores. Afaste o espaço de trabalho de cozinhas, lixeiras, não usar aromatizador de ambientes. Gente, isso é barato. Isso é fácil. Isso pode significar tanta coisa no dia a dia dessa pessoa, que vocês, pessoas típicas, não têm noção. Porque as pessoas típicas, elas fazem as coisas e nem se dão conta. Mas para quem é atípico, para quem é autista, é muito desafiador, coisa simples. Eu tenho uma amiga que ela chega no serviço e ela sabe todo dia que ela vai passar mal até 9h30 da manhã e que ela tem que segurar o choro para ela não chorar. Porque até 9h30 da manhã, aqui o expediente começa às 8h. Tem muita gente conversando e muita gente quer conversar com ela, porque ela é uma pessoa agradável, simpática e popular no ambiente de trabalho. Mas ela não consegue lidar com aquilo de manhã. Ela não consegue, mesmo que ela coloque o fone de ouvido, o colega vai lá e cutuca para conversar com ela. E ela não abriu no ambiente de trabalho a condição dela. Não se sentiu à vontade e ela acha que ela tem que se esforçar mais, que ela que é fraca, que é mimimi, porque é isso que a gente pensa. A gente pensa que o problema está na gente. Na verdade, o nosso cérebro funciona diferente. Aqui são várias outras sugestões para melhorar a qualidade de vida do autista e, com isso, a produtividade. A Universidade Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, do Rio Grande do Sul, criou uma cartilha muito bonita, esse aqui é do ano passado, que fala sobre como incluir de fato os colegas autistas no trabalho. Ele dá conceitos, assim como aqueles que a gente já abordou no começo dessa apresentação, e ele traz aqui 10 coisas que que as pessoas autistas querem que os outros saibam. Por exemplo, contextualizar pode ajudar bastante. Tem muita coisa que eu não entendo. E para mim, quem me ajuda no grupo é Michele. Eu falo, Michele, eu não entendi tal coisa, Michele. É isso que a pessoa está querendo dizer? É isso que eu tenho que falar para responder? Olha, Michele, eu quero falar isso. Se eu falar isso, eu estou falando certo? Eu posso magoar outra pessoa? A Michele me ajuda muito. Também uma pessoa que não mede esforço para derrubar todas as barreiras por mim, inclusive quando eu tenho crises, porque a gente viaja pelo Brasil, eu trabalho passando isso, eu tenho crises. E a Michelle que fala, amiga, você não tá bem, você tá precisando de um remédio, amiga? O que que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu converse no hotel para você, para resolver esse seu problema? Então, Michelle, muito obrigada. Seguindo, gente, e olha, não sei o que estou falando de novo, Harvard confirma. As equipes neurodivergentes podem ser até 30% mais produtivas.
E eles fizeram essa pesquisa não para ela ser quantitativa, eles fizeram essa pesquisa para ser qualitativa. E eles pegaram empresas como a SAP, a HP e a Microsoft. E eles registraram ganhos de até 30% em produtividade. Teve uma outra empresa que eu não coloquei aqui o nome, que é a JP Morgan, que é uma empresa de banco. Acho que é tipo o quarto do mundo, assim, é muito, muito grande. E eles apresentaram dados de crescimento de produtividade de até 42% das equipes neuroatípicas em relação a umas equipes neurotípicas. Neurotípica. E olha só, o que tem de multinacional criando programa de contratação específico ou para autista ou para neurodivergente. Gente, não estou falando só de pessoal da TI, não, porque tem Microsoft, tem a Dell, tem a HP, mas tem a JP Morgan, que está ali no cantinho, que é uma empresa de bancos, tem a própria Nestlé. E essa Asptec, ela trabalha com tecnologia e a SAP, desculpa, ela trabalha com recrutamento e gestão de pessoas para trabalho. E lá só tem autista na equipe que faz a gestão da empresa. Aqui embaixo tem o link de onde eu tirei essas informações. Nada foi fonte voz da minha cabeça, tá, gente? Eu coloco aqui embaixo todas as fontes que eu tenho para falar para vocês. E daí uma pergunta para vocês. Será que essas empresas procuram por mão de obra autista porque elas se preocupam com aspectos sociais ou por quê? Ou porque elas visam lucro? Gente, autista dá lucro. Harvard já falou que as pessoas neurodivergentes, que inclui autistas e várias outras condições, inclusive TDAH, que Alberto e Michele falaram, elas são mais produtivas, elas têm vantagens. E como é que a gente cria um ambiente para que essa pessoa produza ao invés dela adoecer? Gente, é muito barato, muito simples. Testa aquelas dicas que eu coloquei ali atrás no slide anterior. Isso aqui não custa dinheiro para ninguém. Deixar de colocar bom ar na sala de trabalho. Aquilo lá não custa dinheiro para ninguém. E aquilo lá evita adoecimento e propõe e promove produtividade, eficiência. Não faz sentido o serviço público ainda não ter, sabe? Eu fico pensando, por que que o serviço público ainda não caiu em si? Por que ainda tem tanto capacitismo no serviço público? Por que que uma pessoa que tem uma posição de liderança, como o Alberto, não se sente confortável de dizer que ele tem uma neurodivergência no serviço público? Por que que a gente não aproveita esse potencial? As empresas multinacionais não estão fazendo isso porque elas são boazinhas, não. E então, quero reforçar para vocês, já caminhando para o final, do superpoder autista, falar que as adaptações são muito simples, que é muito importante ter uma rotina clara, que isso é gestão estratégica de pessoas, sabe? Gestão de pessoas no serviço público, isso é gestão estratégica de pessoas, porque os autistas eu já mostrei para vocês, não sou só eu que estou no serviço público, não. Tem muito autista ocupando várias posições dentro do serviço público, civil, penal e militar e das Forças Armadas. Alertar a respeito da sensibilidade sensorial e do aumento da eficiência. Agradecimento especial, eu acabei falando ao longo dele. Agradecimento especial para minha amiga Michele, que é uma pessoa que eu conheci pessoalmente há pouco mais de um ano, mas que representa muito na minha vida. Hoje eu tenho teletrabalho, eu estou em teletrabalho para acompanhar o Lucas. O Lucas é meu dependente e deficiente, então a legislação do estado de Mato Grosso me permite teletrabalho. Não fosse por isso, eu seria obrigada a ficar lá no presencial e adoeceria fatalmente, mesmo sem querer, adoeceria. Michele me ajuda muito, e meu chefe, que não está assistindo essa live, também me ajuda muito, muito mesmo, me facilita demais. E meu agradecimento especial, claro, todos vocês que se dispõem a escutar sobre isso, a prestar atenção nisso, autista ou não, neurodivergente ou não, agradeço muito pela atenção de vocês. Porque incluir pessoas autistas não é custo, é inteligência organizacional. Tá aí o meu QR Code com uma página online, consegui fazer hoje, descobri hoje como é que cria, consegui criar, porque tem esse conteúdo lá, por enquanto só tem esse conteúdo lá, tá, pessoal? Mas com o tempo eu vou alimentar com mais coisas.
o meu nome completo, o meu endereço de e-mail funcional, o meu LinkedIn e o meu telefone. Tem WhatsApp, fica e sim, se sintam à vontade para mandar mensagem, para conversar o que vocês quiserem. E muito obrigado, Márcia, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigada ao link também. Obrigada, Flavinha. Nossa, muito boa essa conversa. Eu sempre aprendo mais com ela, assim, cada vez que a gente conversa e sempre me empolgo por saber isso, né? Por acreditar nisso, nessa potência, dessa inteligência, desse cérebro diferente, né? Que pode somar muito nas equipes, né? Se a gente for pensar no hiperfoco, que é uma coisa boa, né? Se você souber aproveitar, e tem tantas histórias assim que a gente vai se conversando aí ao longo, né, dos eventos e dos nossos encontros, como tem sido produtivo. Você é um super exemplo também, né? Porque é nosso prêmio Espírito Público, né? E, e a gente ouve às vezes nas entrelinhas, quem diria, né? Então, é sobre isso. Pessoal do time, vocês querem complementar com mais algumas coisas? Eu tenho algumas questões, porque quando a gente abre a inscrição, a maioria das pessoas já sabe, quando a gente abre a inscrição para o link convida, todo mundo pode fazer perguntas. E tinha algumas que eu juntei, assim, que eram parecidas. Então, Márcia, e tem, agora que eu abri aqui chovendo perguntas no chat, peço perdão, não estava vendo, estava vendo só a apresentação e o rostinho de vocês. Responderemos claro. todas. Então, Algumas eu fui respondendo, Flavinha. E Flávia, eu também. obrigada, gente. Vou te falar, hein? Você tem uma pessoa no time que fica quase te fazendo chorar ao vivo, com um monte de gente na live. Ai, meu Deus. Obrigada, Flávia. Vamos nos apoiando uma a outra, uns aos outros no time, porque essa é a intenção da gente ir se apoiando, se cuidando, né? Aprendendo, a gente está aprendendo junto e compartilhando o que a gente está aprendendo. Márcia, se quiser ir falando as questões, a gente pode ir tentando responder. Aqui surgiram duas perguntas bem parecidas, tá? Que era sobre como a gestão de pessoas pode contribuir para o engajamento de servidores com autismo em atividades de inovação. Como essa é a nossa praia, então eu queria começar por essa aí. Quem poderia responder? Não sei se a Gabi, que está dentro do laboratório. Excelente, Márcia, até porque vou pegar o cenário, né, do Serviço Público Federal. Foi publicado recentemente a certificação em gestão de pessoas, né? Então foi Alberto, feita está muito baixinho. Tá ouvindo Agora melhor agora? melhorou. Melhorou. Pronto, beleza. Eu vou começar iniciando a resposta dessa pergunta por atuar na área de gestão de pessoas. E aí, recentemente, foi publicada, né, a atualização da Instrução Normativa número 21 no Serviço Público Federal, que faz um mapeamento, né, das competências. Inicialmente, ela trazia as competências transversais do setor público e as competências de liderança. Então, ela foi atualizada com competências para a área de gestão de pessoas. Mas por que analisar competências, né, e analisar também esse cenário da neurodivergência? Porque quando a gente tem o processo bem mapeado, né, dos processos de trabalho, tem um perfil, a gente traça um perfil dos profissionais que estão ali, é possível dar esse match legal. Então, assim, eu vou pegar um exemplo. Eu tenho rigidez cognitiva em muita coisa. Por exemplo, questões burocráticas, para mim, responder demandas judiciais, e eu falando, né, para a maioria dos servidores aqui que atuam na Justiça Federal, então eu tenho isso. Então, minha chefia já sabe muito bem disso, que a gente tem uma conversa muito franca. Então, ela assim, Alberto, eu posso fazer isso para você, porque é o seguinte, se Alberto faz um bom bolo de laranja, eu não vou cobrar de Alberto um bolo de aipim. Então, ela percebe as características onde eu tenho mais rigidez, então, assim, é uma conversa muito franca e bem sincera. Precisa fazer, então, assim, eu vou fazer isso aqui, mas minha habilidade é melhor nesse outro papel. Então, se a gente tem esse cuidado de fazer um mapeamento de competências, de fato, conhecer as pessoas, tornar esse espaço de segurança, né? Porque quando eu falo, quando eu encontro na Michelle e a Flávia, de falar, olha, eu vou buscar o diagnóstico agora, porque assim, eu já sei. Porque eu senti seguro de forma psicológica. Se eu conversei com a minha chefia imediata de abrir, porque de certa forma é um coordenador de desenvolvimento de pessoas, né, que atua
numa função muito estratégica dentro do Instituto Federal, então precisava contar sobre isso, e principalmente com a equipe. O que é aquela impulsividade? Porque eu falei que sou TDAH e é importante deixar claro qual o TDAH, né? Então, se eu sou um TDAH misto, que é a mistura, que ou chama misto ou combinado, que é a mistura, né, do hiperativo com a ansiedade. Então, ou seja, eu preciso de um planejamento, eu preciso que a porta que não ficar próxima à porta, a porta não ficar abrindo, porque aquela zoada, de certa forma, incomoda, né? Eu preciso que não tenha, de certa forma, aquela reunião de última hora. A gente vai participar, vai, mas não vai estar 100% naquela reunião ali. Então, isso é muito bem combinado. Então, ou seja, a área de gestão de pessoas e atuando num papel estratégico, Márcia, ela pode muito bem fazer esse match, né? Então, assim, saber lidar, até porque ela é o porta-voz, ela é a porta de entrada dos servidores e ela é onde a boa parte dos conflitos elas são resolvidas, né? Porque ela faz essa ponte muito bem. Então, acho que esse é um dos caminhos de atuação, né, para a área de gestão de pessoas poder lidar, né, com a neurodivergência, com essa riqueza que está dentro, né? E aí a palavra lá que a própria Flávia traz, essa inteligência organizacional, né? Então, acho que esse é um dos caminhos. A Michele? Uma outra coisa que até uma colega lá aqui da Justiça não, da Universidade Federal da Paraíba, acho que é isso, da Paraíba, Patrícia, ela disse que eles perguntaram para os colegas servidores que são autistas como deve ser um ambiente inclusivo e divulgou as respostas com toda a comunidade acadêmica. Achei isso ótimo, né? Então, fazer um levantamento, né? Ter um diagnóstico de quantas pessoas, quais são os servidores, mas para isso, gente, precisa ter um ambiente seguro, sabe? Precisa ter uma escuta ativa. As pessoas elas precisam se sentir confortáveis. Então, eu acho que talvez até antes, né, da gente pedir para as pessoas se identificarem, a gente falar o que é o autismo, a gente mostrar que a instituição e as lideranças elas estão preparadas para lidar com essas pessoas, para trabalhar de forma estratégica, para as pessoas se sentirem seguras a ponto de falarem a Flávia até mostrou, né, no estudo de Harvard, as pessoas elas preferem guardar todo aquele sofrimento para si e às vezes não ter nenhuma adequação no ambiente de trabalho, com medo de ser rotulado. É o que a gente fala, né, sobre sair do armário institucional, né? É tão importante assim essa fala. E tem mais perguntas sobre isso aí, aproveitando esse gancho aqui. Se estivermos em teletrabalho integral, que nos seja oportunizado voltar ao presencial para ocupar cargos de direção de forma híbrida, quando o critério para o cargo for o rodízio de todos os servidores bacharéis em direito. Não ser convidado é excludente, uma vez que o teletrabalho integral PCD não é para ser excludente. Então, isso é uma questão, não está como pergunta, mas como uma observação, né? Talvez vocês também consigam aí, Alberto, fazer uma. O Gabi, acho que Gabi, por ser da Comissão de Na Acessibilidade, verdade, tem instrumentos normativos de cada órgão, né? Nem todo mundo vai ser gerido. Aqui a gente está misturado, né? Acho que tem executivo estadual, e tem executivo federal, e temos judiciário. Não sei se tem mais áreas. Mas cada órgão vai ter uma normativa que trate sobre isso. Por exemplo, os cargos de chefia precisam ser presenciais na Justiça Federal, no Rio Grande do Norte, mas isso pode não ser uma regra em outros ambientes. Concordo com a afirmação, né? Foi uma afirmação, concordo, acho que isso é sim uma excludente, e eu acho que esse o caminho. Eu estive na Assembleia para a Política das Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário esse ano, e foi uma convocação formada por pessoas com deficiência, então com lugar de fala, trazendo suas demandas, e isso foi uma coisa que foi muito trazida lá, e eu acredito que irão rever. Mas isso é um caminho, é um processo, concordo, mas é um processo, e eu acho que cabe a gente, se sentir que pode ou que deve estar naquele lugar de chefia, correr atrás. Assim, eu
hoje em dia, graças a Deus, tenho uma abertura para dizer que quero ou que não quero. Eu acabei de abrir mão de uma função porque eu tenho um perfil mais workaholic, mais preocupado, e isso estava me deixando muito preocupada com as demandas de Luísa, eu tenho redução de jornada, então não estava sendo fácil para mim conciliar uma chefia, eu preferi abrir mão. Foi uma opção minha, e acho que a gente está num processo, não existe nada ainda, eu não conheço, pelo menos, né, pode ser que já exista alguém que já judicializou e que já tem demandas positivas nesse sentido, mas eu desconheço, mas o que eu sei é que estamos caminhando para que essa afirmação realmente possa ser, pare de ser excludente, porque é uma exclusão, concordo com a afirmação. E só para completar a pergunta lá de como a gestão de pessoas pode com a neurodivergência, ter a neurodivergência como um instrumento de potencialidade, né? Que acho que esse é o ponto alto da oficina de Flávia, desse estudo maravilhoso que ela fez, de como a gestão de pessoas estratégica e a inovação se beneficia dessa neurodivergência. Todo o processo inovador, para mim, que estou há muito pouco tempo nesse universo da inovação, entrei pela acessibilidade, por causa da acessibilidade, mas agora estou no mestrado, enfim, estou tendo mais contato técnico e acadêmico. O processo criativo é uma das etapas mais importantes da inovação, né? E a neurodivergência num ambiente, a neurodiversidade, contando com a neurodivergência num ambiente de trabalho, só fortalece. Porque a gente vai precisar de pessoas mais técnicas para seguir estruturas, metodologias ágeis e não sair do foco. A gente vai precisar de pessoas mais impulsivas, que resolvam problemas ali na hora. A gente vai precisar de pessoas mais criativas, que não tenham tanto filtro na fala e que a gente não precise ficar tolhendo, né? É, enfim, rotulando, porque a pessoa é doidinha. Não, não tem. O ambiente de laboratório, um ambiente inovador, ele é um ambiente livre, e essas características individuais de pessoas especificamente neurodivergentes tornam muito rico o trabalho. Então, assim, todo mundo ganha. É um ganho muito importante. Acho que a gestão de pessoas pode atuar identificando essas características e transformando o ambiente de trabalho o mais diverso e plural possível, como em ambientes de inovação, né, que a gente tanto preza por essa diversidade, colaboração, criação, pluralidade de ideias. Acho que isso aí é bem importante. Sensacional. Flavinha, você estava com a mão erguida? Então, só para fazer a observação rápida aqui no Poder Executivo, não conheço nada que seja muito uniforme e que seja padronizado, nem, assim, digo União, estados e municípios, e que normalmente autistas, por serem autistas, não têm direitos ao teletrabalho, pelo menos nos estaduais, né? Por conta disso, né? Porque são autistas, ou redução de carga horária, apesar de haver a previsão legal. Aí o que que acontece? Precisa protocolar administrativamente, esperar o pedido ser negado, que normalmente esse pedido é engavetado, escondidinho, não é respondido, para você pegar essa negativa, ou a ausência dela, ou a omissão, e entrar na justiça para pleitear o direito que está garantido por lei. Muito bem. Tem algumas perguntas também. Tem uma que veio para mim, bom, essa aqui que veio direto aqui, depois eu leio. É, mas tem três assim que eu acho que estão correlacionadas. E acho bacana porque aparentemente uma das perguntas é de uma pessoa que não é de serviço público, então para a gente ver o alcance, né, disso tudo e do nosso programa também. Sabia que esse programa ia passar de uma hora, falei para vocês, porque desperta muito interesse e a gente ama falar sobre isso, né? Vocês são incríveis. Então vamos lá. Uma delas aqui. Para concorrer à vaga de emprego, deve ser difícil devido à discriminação. Você acha melhor se identificar de cara no currículo ou na primeira entrevista de emprego? E também a outra fala sobre o capacitismo no ambiente de trabalho, como abordar a neurodivergência nesse local, tanto você sendo a pessoa com neurodivergência ou a chefia. E também como abordar comportamentos rígidos no ambiente de trabalho. Ó, Ó, em relação a vagas de Muitas perguntas emprego, boas. as empresas elas devem ser claras na divulgação, né?
E hoje tem a lei, né, de inclusão, de acessibilidade, que inclusive algumas empresas elas têm, dependendo do tamanho da empresa, ela tem um percentual que ela deve contratar de pessoas com deficiência. Mas é complicado, né? Você dizer assim para a pessoa, olha, já fala isso no começo que você é uma pessoa neurodivergente. Se de repente aquela vaga não tinha uma descrição para isso. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade com capacitismo estruturado. O que que é esse capacitismo estruturado? A nossa comunicação. A gente cresceu. Quem aqui levante a mão que nunca disse João sem braço? Vamos entrar nesse projeto com o pé direito, né? Fulano está dando uma de tá tão perdido como cego em tiroteio. A nossa linguagem, né? Ela acaba perpetuando preconceitos. Por isso que eu mudar isso, reaprender a ter uma fala inclusiva, né? Dizer assim, eu acho que fulano tá perdido, né? Vamos entrar nesse projeto, ó, com energia total, com força total. Vamos reaprender a linguagem, acho que isso é essencial para a gente começar nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, com os pares, a vencer o capacitismo, né? Ter uma comunicação que possa ser inclusiva, acessível, acolhedora, né? Em vez de dizer, fulano está muito autista hoje. Né? Então, é importante a gente reaprender. Claro que eu já disse muitas vezes, né? Essas frases sem saber, e estou aprendendo. E no dia a dia a gente vai treinando. Flávia também quer contribuir aí. Aí, ó, eu anotei duas das perguntas e não anotei a terceira. Eu vou responder rapidinho as duas e depois você me lembra a terceira de novo, tá? Revelar ou não no currículo ou na entrevista de emprego. Vou dar a minha opinião pessoal. Considerando que eu sou uma pessoa boca aberta. Eu mesmo digo que eu sou uma pessoa de boca aberta, porque eu não tenho vergonha de falar sobre o meu autismo. Eu saí do armário assim que eu recebi o diagnóstico. Eu não tinha nem recebido o diagnóstico, já tinha saído do armário para o meu chefe, né? Eu não falaria não, sabia? A não ser que você estiver concorrendo a uma vaga específica para pessoa com deficiência, como a Michelle bem falou, que existe uma lei que obriga grandes empresas a terem vagas específicas para pessoa com deficiência, eu não falaria, porque eu acho que o risco de retaliação é muito grande e de preconceito. Então, assim, Melhor falando a minha opinião. Hã? melhor sentir o clima antes. Sentir o clima, como ainda não vai ter clima o suficiente, né, para tempo suficiente para sentir esse clima, a não ser que você esteja concorrendo a uma vaga específica para, assim, mas é muito pessoal, tá? Eu não falaria, mas é muito pessoal. Como abordar a neurodivergência no ambiente de trabalho? Aí sim, sentir o clima. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem chefia que odeia, né? Lá na minha secretaria tem bastante chefia que odeia. Eu tive foi sorte. Eu convidaria, falaria, mandaria convite, por exemplo, de bate-papo tipo esse aqui nosso. Depois comentaria com a chefia, com os colegas. Vocês assistiram? Eu assisti, achei legal uma parte que falou assim, assado. Eu acho que a gente pega muita gente descrente, muita gente que não gosta de falar sobre acessibilidade, inclusão, capacitismo, muita gente que acha que é tudo mimimi, quando a gente começa a mostrar dados também. Então, se você apresentar esse dado de Harvard, fala assim: olha só que coisa mais interessante. Você acredita que pegaram uma equipe de pessoas típicas, mediram a produtividade, porque foi assim que foi feita a pesquisa. Aí depois pegaram nessa equipe, dividiram as equipes, as outras equipes, incluíram pessoas neuroatípicas e daí mediram a produtividade de novo. E daí tem equipe que produziu até 30% mais, só porque tem gente que o cérebro funciona fora do padrão que a sociedade considera que é como padrão. Eu acho que essas pessoas, se você comprovar a questão de eficiência e produtividade com números, eu acho que essas pessoas são mais fáceis de serem convencidas e mais fácil de você começar a abordar o tema lá dentro. Agora, a terceira pergunta eu esqueci, desculpa. Era sobre comportamento rígido, né? Habilidade de abordar. Difícil essa questão de comportamento rígido, muito difícil de abordar um autista que tem comportamento rígido. Eu acho que se você tiver em um ambiente seguro, né, que a Michelle falou sobre isso,
Você pode chegar com a pessoa, perguntar se você pode falar sobre isso, perguntar, pedir para ela dar o limite, para ela se sentir confortável, e sempre tentar o feedback da pessoa neurodivergente para ver se você está passando o limite ou não, né? Porque isso é muito subjetivo, e se ela tem um comportamento rígido, se ela é uma pessoa teimosa, se ela é uma pessoa dificinha, tipo eu, ela pode ouvir de um jeito, mas interpretar de outro jeito, com agulhadas na cabeça, assim, e não é isso que você quer. Você quer só saber como lidar melhor com aquele perfil. Então, fala da sua dificuldade e pergunta daí o limite, né, dentro do limite dela, o que que ela pode conversar a respeito. Essa é a minha opinião, tá? Muito bem, obrigada. O Alberto está também de mão erguida. Isso, e assim, é, acho que a Flávia acabou colaborando com isso aí, e é falar sobre também essa nova geração, né, que a gente está vindo aí. Né? Quem tem filho pequeno, eu fui, né, acompanhar minha filha assistir Lilo e Stitch. A Lilo é uma personagem que, se você pegar ali, ela tem umas características dela. Então, assim, você já começa a perceber ali, e o Stitch, ele é aquele animalzinho que ele, né, através do laço de amizade que foi criando, da confiança, a relação de confiança, a coisa foi transformando. E perceba que a gente vem desde o início falando assim, é a vantagem, a inteligência organizacional, mas em nenhum momento a gente disse que é fácil. Né? Em nenhum livro vai dizer que é fácil essa relação, que vai ser bem tranquila essa relação da colaboração e que vai dar certo porque a gente vai buscar durante o caminho. Porque, assim, qual a melhor forma? Perguntando à pessoa, né? Então, assim, como é que ela se sente e se ela vai, né, ter essa relação no início? Porque quando entra no perfil, quando está lá dentro das vagas, né, e trazendo para a vaga de serviço público, que normalmente aplica-se os 5%, você tem a informação, você tem um laudo, né, porque ela passou pelo biopsicossocial. Mas quando não passa, né, quando entra na ampla concorrência, que boa parte, né, das pessoas que convivem no nosso dia a dia, elas não entraram como PCD. E muitas, por sinal, não se inscrevem como PCD. Elas entram lá na ampla concorrência e durante o caminho você olha. E a gente não olha com aquele olhar assim de psiquiatra e psicólogo para fechar diagnóstico. E não é nosso papel fechar o diagnóstico do outro, uma vez que nós não somos, né, como colega de trabalho, profissionais para isso. Nosso papel até é orientar, conversar, mas quem fecha o diagnóstico é um psicólogo na área, um psiquiatra ou um neuro, né, que vai lá aplicar o teste. Então, o que acontece? É confiança, é construindo essa relação, fazer a roda de conversa. Então, como podemos fazer isso? Falar sobre a temática, né? A Unipampa trouxe um material incrível, né? Aquela cartilha lá falando sobre como a inclusão do colega autista, porque ela percebeu aquilo ali, ela percebeu que tinham muitos. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Então, vamos falar sobre a temática, vamos fazer uma roda de conversa, né? O tema ele nunca vai ser esgotado, porque sempre vai ter, né, alguma coisa a se falar. Então, só de falar sobre isso, dar essa abertura, então vai criando um cenário propício para que as coisas aconteçam. Eu acho que esse é um caminho. A Michelle? E eu queria dizer para essa pessoa que perguntou aí, né, sobre a entrevista de emprego, procure empresas, né, que já na vaga anunciem, né, que vagas específicas para pessoas neurodivergentes, e boa sorte. Desejo que você consiga o emprego e que essa empresa ela vai ganhar muito, né? Ela vai ter, assim, como a Flávia mostrou, né, bons resultados, você vai trabalhar feliz, né? E poder contribuir e poder produzir. Então, é isso que eu ia falar. E uma outra coisa que eu ia dizer para vocês, que na nossa oficina, uma forma que a gente tem tentado desconstruir o capacitismo é usando a arte, né? É através da arte-terapia. Porque a arte, gente, a arte cura, né? Eu vejo o capacitismo como uma doença mesmo, uma doença cruel, que massacra, que traz sofrimento, algo muito triste, né? E a arte não, a arte ela libera. A arte, inclusive, ela faz com que esse capacitismo estrutural que a gente cresceu, a gente possa vencer, a gente possa se expressar. Então, nas nossas oficinas, a gente tem usado a arte-terapia com esse objetivo também, de trazer
o melhor de cada pessoa que está ali dentro dela, ela poder se expressar através da arte. Porque essa questão da inclusão e da acessibilidade, como o Gabi disse, é um caminho longo, gente. Mas a gente está nesse caminho e vamos trilhar esse caminho juntos. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui juntos com a gente, trilhando esse caminho na busca de informação, de conhecimento. Pode ser que a gente não veja a diferença que a gente vai fazer lá no futuro, mas a gente está participando, a gente está fazendo parte dessa construção. E eu agradeço todos vocês por estarem aqui fazendo parte dessa construção junto com a gente. É verdade, né, Mi? Foram aqui ao longo da nossa entrevista, foram mais de 60 pessoas, mais de 60 sementes, né? Fora os que vão assistir aí pelo YouTube, que vai ficar gravado no nosso canal, Inova JFPR no YouTube. Então a gente vai semeando isso com certeza. Flávia e depois Gabi. Pessoal, só para lembrar vocês não esquecerem, pessoa neurodivergente sofre. Então, assim, quando você tiver que lidar com pessoa neurodivergente, não esqueça que ela sofre. E sofre de verdade, tá? Não é sofre assim, pensando, ai, frescura, ai, mimimi, mas ela tá toda arrumadinha de salto, tá maquiada, a pessoa tá sofrendo, tá? Ela tá mascarando a dor dela, mas ela tá lá sofrendo. Outra coisa, a gente falou em vários momentos aqui sobre a oficina, quem vê cara não vê deficiência. Coloquei aqui o link para vocês da oficina no chat. Gostaríamos muito que vocês pudessem assistir também e dar a opinião de vocês, por favor. E muito obrigada. Nós estamos à disposição. Recebemos convites, inclusive, para ajudar no trabalho, para fazer live, para o que for, a gente se adapta. O que a gente quer mesmo é plantar essas sementes, que a Michelle falou. Muito obrigada. Gabi, tá muda? Tô muda. Tinha baixado a mão porque eu acho que a gente já se prolongou bastante, mas também para agradecer a presença de todo mundo, repetir, é mais do mesmo, mas é isso, que a gente possa ser, que cada um possa ser semente e agente multiplicador dessas questões que são cada vez mais realidades. Cada vez é mais um amigo, um sobrinho, um filho, um colega de trabalho. É realidade. Os dados ainda não mostram em números, mas mostram em ausência de números, né? Então, que a gente possa ter muita empatia, muito acolhimento, e só para complementar como a gente deve se comportar com relação à rigidez e comportamento de colegas de trabalho, por exemplo, ou até na família, eu acho que aqui todo mundo já deve ter ouvido falar no comunicação não violenta, né? Nós do Poder Judiciário usamos muito a comunicação não violenta, especialmente em litígios de conciliação, em fase pré-processual, em fase de conciliação e até em instrução mesmo, mas enfim, é um instrumento que a gente usa e que eu acho muito válido para a gente levar para esse trato com o nosso colega de trabalho, se tem algo nele, em razão da neurodivergência, que a gente fique sem saber como fazer, como falar, que incomode de alguma forma. Eu sei que a gente sabe que incomoda, né? Poxa, é um saco você não poder dar um pio porque o colega do lado incomoda, ele também se sente incomodado. Então, é usar a comunicação não violenta muito. Olha, eu sinto que quando eu faço isso, você não se sente, eu lhe incomodo, trazer para a fala a sua percepção, trazer para você a sua percepção e não rotular ou jogar para o outro, né? Eu sinto que eu não consigo me fazer ser entendido. Você quer que eu repita? Ou eu sinto que eu não consegui dizer muito bem como você gostaria que eu dissesse. Eu acho que é isso de dar o lugar de fala para ele e de se colocar como a pessoa responsável pela ausência da comunicação. Acho que a comunicação não violenta é um livro de cabeceira do mundo, devia ser para o mundo. Assim, na escola a gente devia ter comunicação não violenta. A gente E é isso, aborda muito isso. obrigada, gente. Obrigada, Gabi. A gente aborda isso, né, na nossa oficina também e resumindo, né, para que fique
a dica de que ao interagir com essas pessoas, né, com deficiências ocultas, é importante a sensibilidade e o respeito, né? Então, a gente evitar algumas frases, assim, que podem excluir ou invalidar a experiência, né, da pessoa, né? E é isso, perguntar primeiro, né, perguntar como ela prefere, né, ser tratada, ou do que gosta, do que permite, né, ou não. Isso é o que você falou, né, Gabi? É para todo mundo, né? A comunicação não violenta. Mas que nenhuma fala nossa invalide a experiência da pessoa, né? E que nenhuma fala nossa sugira que é preciso a gente ver alguma coisa física para acreditar nessas pessoas, né? E porque não só falando do autismo, mas de outras deficiências ocultas, a Michelle tem histórias aí também para contar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala, né, ou ouve alguém falando isso, né? Ah, você nem parece doente, ou você, nossa, você é tão bonita, né? Como que você tem a deficiência, né, Michelle? Você é tão Sim, alta, é tão nem alta. parece. Me conta essa história aí rapidinho. Eu, quando resolvi, né, gente, sair do armário e me assumir como uma pessoa com deficiência, eu estava solicitando, porque eu tinha mudado de setor, estava solicitando uma cadeira, e eu sou uma pessoa alta, né, tenho 1,80 m, então essas cadeiras comuns que tem no órgão público, para mim não dá, tem que ser aquela de espaldar alto, que normalmente quem usa são os cargos de maiores, os cargos maiores da instituição, né? E aí não poderia fazer no sistema a mudança de uma área para outra. E aí uma amiga minha falou assim, olha, Michele, por que você não pede uma junta médica com índice, né, com base no índice brasileiro de deficiência, que se for comprovado, eles vão ter que te arrumar a cadeira. E por fim eu fiz, né, e o índice que é com médico, psicólogo, assistente social, o índice lá respondeu, e, né, eu respondi o índice e deu que eu sou uma pessoa com deficiência. E quando a minha chefe, na ocasião, ficou sabendo, porque aí a assistente social falou com ela, ela falou assim, Michele, eu estou impressionada. Você é tão alta, tão bonita, tão comunicativa. Como assim você é uma pessoa com deficiência? Então, a gente vê que as lideranças também não estão preparadas, né? E aquilo, naquele momento, foi muito difícil para mim, né? Mas essa dor, eu junto com o time, a gente está tentando transformar em algo positivo, para que outros servidores, outras pessoas não precisem passar por isso, e que a gente possa ter dentro da nossa instituição ambientes acessíveis e inclusivos. Afinal de contas, nós somos servidores públicos, né? A gente quer levar inovação, eficiência, valor para a sociedade. Mas quem faz isso? É o servidor. Então, precisa ter um olhar para o servidor que está ali na linha de frente, fazendo esse trabalho para a sociedade, para que então as entregas possam ser de fato com valor. E é isso, minha gente. Eu também queria falar rapidinho, Márcia, sobre as abelhas, né? Que as abelhas elas trabalham 30 dias e morrem, as operárias, mas a geleia real ela só fica pronta com 60 dias. Então pode ser que a gente nem veja esse trabalho, mas eu queria dizer que todos vocês aqui são abelhinhas agora e contamos com vocês para polinizar, para levar informação para as pessoas e a gente não só semear, mas a gente polinizar para que possa crescer e dar bons frutos aí e a gente ter um ambiente de trabalho saudável, com qualidade de vida, inclusivo, acessível. Afinal de contas, gente, a beleza da vida é exatamente isso. A singularidade de cada pessoa, cada um é único e cada um traz uma grande riqueza. Um grande beijo para todos vocês e obrigada por estarem aqui. Obrigada. Ó, já veio o convite aqui do CJF, hein? Para nós aí, para o time. E também quero anunciar que a gente vai fazer, junto com o Alberto aqui na Justiça Federal do Paraná, a gente está com planos para fazer um projeto para um fluxo mesmo de inclusão e estratégica mesmo, assim, das pessoas
com algum tipo de deficiência oculta, ou, né, os neurodivergentes, e vai rolar. Quero que quem quiser participar, né, também desse time aí, muitos comentários legais aqui, muitos coraçõezinhos, ó, uma tarde maravilhosa, nem sentimos o tempo passar, é isso aí. Fabiana, a gente vai entrar em contato, sim. Tem também aqui uma presença que foi super ativa aqui durante o programa, que é o Dr. Flávio, ele é um dos coordenadores do laboratório, e também ele falou, né, aqui, ele saiu do armário, aqui fala das condições dele e do filho também, que bem importante, é um dos melhores juízes que a gente tem, então a gente sabe que existem e as pessoas estão escondidas. E a Gabriela está fazendo aí uma pesquisa de mapeamento, o CNJ também, né, está fazendo esse censo aí, a gente está indo atrás para descobrir esses números mesmo, né? Mais algo, pessoal? 1h30, gente. Vocês foram recordistas. Sabia que esse papo ia render. Dá para pedir música, Márcia? Passou Pra do pedir. tempo, pede música. Doutora Giovana, nossa coordenadora, está aqui assistindo, quer encerrar o programa para a gente? Não sei se ela tá. Eu tô aqui, mas eu só tenho que agradecer, tô até sem palavras aqui. E eu acho tão bonitinho, vocês falaram que cada pessoa é uma pessoa, né? E eu acho que cada neurodivergente, cada pessoa típica é diferente. Ontem a minha filha de 9 anos teve uma palestra na escola sobre autismo, e olha como a criança já tem o estereótipo, né? Aí a professora começou a falar e um amiguinho dela, que é super ativo, um melhor amigo dela, pegou e levantou a mão e falou assim: Prof, eu sou autista. E daí ela veio trazer para mim e falou assim: Mamãe, eu não acredito que o Ber é autista, porque ele é tão feliz. E eu achei incrível como uma criança de 9 anos já ligou o autismo à infelicidade, à questão retraída. E como isso, como é nosso dever não perpetuar isso. E esse choque com o amigo dele, que é um amigo super expansivo, então foge daquele roteiro não, daquele estereótipo que a gente tem de pessoa mais retraída, que não se comunica e tal. E então, para minha família, foi bem revelador isso, assim, como de vez em quando até a gente tendo uma educação inclusiva, privilegiando uma educação inclusiva nas crianças, estando numa escola super inclusiva, a gente se depara de vez em quando com isso e como que a luta tem que ser constante, né? Então, só agradecer porque a fala de vocês também acrescentou muito do que a minha filha me ensinou ontem e o que ela aprendeu na escola. Então, eu não sei, a Flávia levantou a mão, vai lá, Flávia. Foi só para complementar que a sua filha disse isso aos 9 anos. Eu tive uma médica neuropediatra que falou para mim, antes do Lucas ter o diagnóstico dele, porque daí eu mudei dela e daí veio